E agora vamos aos motivos que eu quero mostrar para vocês e vocês vão ficar muito tranquilos com esse vídeo. Peço que vocês compartilhem, deixem o joinha, ajuda muito o YouTube a compartilhar, porque essa é a verdade. Olha só, o voto do ministro Cristiano Zanin é uma aberração. É uma aberração jurídica, literalmente. E deve ser derrubado, vai ser derrubado, uma vez que o novo ministro foi extremamente criticado pelas mais influentes instituições de direito previdenciário do país, inclusive a OAB, que em cima da hora fundamentou perfeitamente que a possibilidade do processo da revisão da vida toda retornar ao STJ é descabida, não tem fundamento jurídico, pois o argumento utilizado por Zanin é inválido, visto que não houve reserva de plenário. O grande medo naquele primeiro julgamento virtual era continuar o julgamento virtual, todo mundo acompanhando o Zanin, aqueles ministros mais velhos que eu vou mostrar aqui agora, que fizeram vergonha acompanhando o Zanin, sem acrescentar uma vírgula, minutos depois que o Zanin postou acompanhando ele, ou seja, parece que nem leram o voto ou já estava combinado. Enfim, esse voto não vai prosperar, a revisão da vida toda não vai voltar para o STJ, tá? Então, se valeu essa espera, valeu o ministro Alexandre de Moraes pedir o destaque para o plenário físico, valeu muito, que a gente já ganhou nesse tempo aí, nas discussões, a derrubada do voto do Zanin. Então esse é o motivo número 1 para vocês ficarem tranquilos que esse é o primeiro quesito que vai ser discutido. Olha só. E aí, esses dois caras aqui, ó, Barroso e Toffoli, eles acompanharam o voto de Zanin integralmente. Só colocaram lá, não tiveram nem o trabalho de escrever nada sobre o processo. Acompanhem o voto de Cristiano Zanin. E com a provável mudança no voto de Zanin, os ministros Barroso e Dias Toffoli também terão que mudar seus votos, afinal eles não vão ter o que acompanhar, a não ser um novo voto de Zanin, mas que para voltar para o STJ não vai ser, certo? Eles vão ter que estipular ou o voto deles, ou acompanhar um Zanin em uma nova, que não seja uma aberração, né? Mas que seja um voto aí diferente e regulando o que realmente precisa, a modulação dos efeitos, e não inventando coisa para anular processo. Os dois são declaradamente contra a revisão da vida toda. Contudo, o golpe de retornar o processo ao STJ, eles não conseguirão emplacar. Então, mais um motivo para você ficar tranquilo. Porque, pessoal, a pior derrota que poderia acontecer para os aposentados e pensionistas é esse processo voltar para o STJ, como o Zanin queria e como esses dois caras aí, experientes, votaram friamente contra os aposentados e pensionistas. Se isso acontecer, será mais 5 anos de processo e olhe lá para chegar no STF novamente e aí ser julgado talvez contrário, porque a formação do STF hoje é completamente outra da época da vitória, da revisão da vida toda no mérito, tá? Motivo número 3, olha que maravilha, aqui começa a coisa boa mesmo. Em que pese a ministra Rosa Weber ter se aposentado no final de 2023, o voto será mantido, o voto dela, é isso mesmo. Portanto, oficialmente, o julgamento no plenário físico ele começa 1-0. O voto dela permanece. Ela votou lá, tá? No plenário virtual, ela se aposentou no meio do caminho, mas já está garantido que o voto dela permanece. Isso foi discutido em processos anteriores e ficou acertado no regimento do STF, que o voto de ministro aposentado em plenário virtual permanece, no caso de destaque, para o plenário físico. 1-0 para a gente com o melhor voto. Outro fator importante é que o voto da ministra é considerado o melhor cenário para o aposentado e para o pensionista, uma vez que ela orienta a pagar o maior tempo de atrasados desde 2019, tá? Essa questão dos atrasados não era nem para estar sendo discutida, tem que ser 5 anos para trás. Mas enfim, já que entraram nesse mérito, tomara que seja derrubado. Se não for derrubado, a melhor tese é dessa Rosa Weber, dessa ministra aqui que a gente está e que vai deixar saudades, porque realmente ela votava muito bem e a favor dos aposentados e pensionistas. Vamos continuar aqui. Olha aqui, Fachin e ministra Carmen Lúcia. Como eu acabei de dizer, o melhor voto dos aposentados e pensionistas é o da Rosa Weber. E no plenário virtual, tanto o ministro Fachin quanto a ministra Carmen Lúcia votaram acompanhando o voto de Rosa Weber na integralidade. Não há qualquer motivo evidente que faça com que eles mudem o voto deles. O voto já vai estar lá
e provavelmente eles vão falar: continuo acompanhando o voto de Rosa Weber, porque nenhum fato ocorreu para que eles mudassem de ideia. Portanto, teoricamente e praticamente, né, começaremos o julgamento com 3 excelentes votos garantidos. Lembrando que a gente precisa de 6 votos aqui em favor dos aposentados e pensionistas. Lembrando que a revisão da vida toda já está ganha, tá, pessoal? O recálculo já está ganho. A questão aqui são os atrasados e aquela aberração do Zanin, que já falei para vocês que vai ser derrubada. Passada a aberração do Zanin, que vai ser derrubada, aqui a gente tem 3-0 já para pagar a revisão da vida toda normalmente e pagar os atrasados desde 2019 para os aposentados e pensionistas que já ingressaram com a ação. Vamos continuar aqui. É o melhor voto dentro dos que nós temos, tá? Isso que eu estou explicando para vocês. Motivo número 5. O ministro Alexandre de Moraes é o relator e tem sido o guardião da revisão da vida toda. Você pode não concordar com ele, achar ele autoritário em outras searas aí do mundo jurídico, do que ele atua no STF, em outros processos, mas dentro da revisão da vida toda ele já salvou umas 2 vezes de uma derrota política esse processo. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator do processo e, como tal, proferiu seu voto em favor dos aposentados e pensionistas, né? Acompanhando o ministro Marco Aurélio, que anteriormente era o relator, ele substituiu e continuou com a tese, uma tese muito boa também. Contudo, ele limitou os pagamentos dos atrasados a um período mais curto. Fato que foi bastante criticado e está sendo discutido. O voto dele, na verdade, foi um pouco confuso, né? Se ele pegou só os processos já cessados ou se ele quis dizer com relação aos processos ativos também. Então, assim, indo pelo pior cenário para a gente não se surpreender, o voto dele é muito bom, mas o da Rosa Weber é melhor ainda, a não ser que ele esclareça que seja só para processos cessados, que ele limitou os atrasados. Mas assim, a matéria de pagamento atrasado não era nem para estar sendo discutida, como eu falei, em embargos de declaração. É uma aberração também, mas enfim, vamos trabalhar com o que a gente tem hoje, né? Uma aberração não do nível do Zanin, mas é uma aberração também. Assim, é provável que Xandão passe a acompanhar o entendimento de Rosa Weber. E aí seria muito interessante, a gente já teria 4 votos 4 votos em favor da RVT. Né? Então a gente já tem, na verdade, 4 votos em favor da RVT, só que o do Alexandre de Moraes distou um pouco com relação aos atrasados. Se for maioria acompanhando Rosa Weber, ele provavelmente muda o voto dele para Rosa Weber. Se ele esclarecer que os atrasados que ele limitou são só para processos cessados, né? Aí o voto dele fica melhor. Então, enfim, são 4 votos que a gente tem em favor dos aposentados e pensionistas e que são hoje o melhor cenário para ganhar. Então a gente já tem 4-0, certo? A gente precisa de 6, são 11 ministros que votam, a gente precisa de 6 votos para ganhar pelo menos 6-5. De 6 para cima a gente já ganha de goleada. Motivo número 6, olha só, esses dois aqui são complicados, mas eles podem salvar. O direito à revisão dos cálculos já está sacramentado, como eu falei para vocês, no acórdão. Já houve o julgamento da revisão da vida toda e o direito já está garantido ao recálculo, né? Pelo menos de onde você entrou com a ação para frente, você já está garantido. O que se discute hoje é a aberração do Zanin e também os atrasados. O que será discutido hoje, então, como eu falei, que será discutido no dia 28, é o pagamento de atrasados e a derrubada da tese maluca de Zanin. O cenário ideal seriam 6 votos, como eu falei, acompanhando o raciocínio de Rosa Weber. Contando que Alexandre de Moraes já temos 4, Luiz Fux e Gilmar Mendes podem ser os 2 votos que precisamos para uma vitória plena. Vamos ficar de olho, porque são ministros extremamente politizados. São muito politizados. Então, Gilmar Mendes sempre está aliado ao governo da situação. Então, ele sempre tem um bom trânsito. O governo se manifestou, vou mostrar para vocês agora, em favor da revisão da vida toda, porque viu que são poucos processos a pagar. E para acabar com essa polêmica, eu acredito que pelo menos Gilmar Mendes, apesar de ser contra a revisão da vida toda, na questão dos atrasados, ele vai votar bem e não vai acompanhar a aberração da tese de Zanin. E esse cara aqui, o Luiz Fux, por ser politizado também, acredito que ele possa surpreender e dar um voto em favor dos aposentados e pensionistas. Lembrando que ele foi contra a revisão da vida toda, mas a tese é uma coisa, embargos de declaração
é para sanar omissão. E aí é outra coisa, ele precisa esclarecer outros pontos da decisão, então a gente pode se surpreender com um voto positivo deles. Outro ponto positivo, o ministro da Previdência declarou nessa semana aqui que em reunião com representantes de aposentados e pensionistas que é a favor da revisão da vida toda. Ele é o porta-voz do governo com relação à Previdência Social. E como sabemos, bem que infelizmente a política influencia nos votos dos ministros do STF, essa declaração de Lupe deve abrir caminho para uma vitória plena, mais tranquila dos aposentados, sem interferência política. Se ele blefou, ele está muito comprometido com os aposentados e pensionistas. Afinal, a gente sabe que ele quer avançar, ele está usando a Previdência aí como um trampolim para conseguir cargos maiores. Então, se ele falou isso para os aposentados e pensionistas e for o contrário, principalmente se for uma decisão política, ele vai se queimar muito. Então, eu acho que a declaração dele é muito positiva e para os ministros politizados, como eu falei, vai servir para votarem favoravelmente aos aposentados e pensionistas. E aqui os inimigos da revisão da vida toda que podem surpreender politicamente. Por quê? Cássio Nunes Marques foi o cara que mais tentou prejudicar a revisão da vida toda já no mérito. Ele queria tentar melar, ele pediu destaque do processo que estava julgando o mérito da revisão da vida toda, queria que fosse votado de novo com o voto dele, né? Ele queria realmente substituir o voto do ministro e foi nessa que o voto de ministro aposentado foi considerado e ele não conseguiu derrubar a revisão da vida toda. Como vocês bem sabem, foi 6-5, foi muito apertado. Se ele conseguisse virar o voto, né, substituir o voto, que seria contrário dele, ele derrubaria. Ele entrou, assim, eu vou deixar claro para vocês, nenhum governo quer pagar, né? Nenhum governo quer pagar, é despesa. Infelizmente, eles encaram como despesa e não como uma grana que vai girar a economia. Nenhum governo quer pagar. Então, o Bolsonaro enfiou Cássio Nunes Marques lá com a missão de derrubar a revisão da vida toda, reverter. Ele não conseguiu, assim como o Zanin entrou agora com essa missão de derrubar com mais força ainda já nos embargos de declaração. Então, se você gosta do governo A ou do governo B, saiba que nenhum governo tem prazer em pagar esses atrasados para os aposentados e pensionistas, tá? A gente não está defendendo nem A nem B aqui, nem Bolsonaro nem Lula. Os dois atuaram para prejudicar a revisão da vida toda. Então, pode ser que agora, como ele é oposição ao governo do PT, ele vote favorável. Vai ficar incoerente? Vai, mas a política manda alto, né? E pode ser que ele vote favorável, tá? Para dar despesa para o governo. Pode ser que surpreendam, mas ele é declaradamente contra a revisão da vida toda. Esse daqui não deveria nem votar, porque ele é suspeito, ele já atuou como advogado-geral da União contra a revisão da vida toda, né? Seria uma aberração também se ele votasse em favor. Esse aqui eu não espero absolutamente nada, ele não deveria nem votar, foi feito requerimento para que ele nem votasse pela suspeição, né? Suspeita, né? Porque ele já tem uma opinião formada sobre a revisão da vida toda, desde que era advogado-geral da União, mas não colou, infelizmente ele vai votar, e esse é um voto que eu considero perdido. Ele vai fazer o máximo para prejudicar os aposentados e pensionistas, certo? Quero pedir para vocês, nesse período que a gente tem agora, vai haver muita discussão, vai haver muita pressão, né, para cima dos ministros. Então, pessoal, é encher as redes sociais deles, dar força para Alexandre de Moraes, né, pedir para o deputado, para o senador que você votou ir lá conversar no STF sobre a revisão da vida toda, Paulo Paim, que é bastante atuante, encher as redes sociais dele de pedidos e também desses caras aqui, com todo o respeito, né? Não vá fugir aí ao respeito com eles, xingar nem nada, mas botar uma pressão no sentido de que é um direito, vocês não estão pedindo absolutamente nada, é um direito de vocês, o INSS errou e precisa corrigir, e eles estão vendo como se fosse um dinheiro que está dando para os aposentados e pensionistas, não é nenhuma esmola não, tá? Então, vamos aproveitar, vamos entrar nas redes sociais, a gente sabe o nome de todos os ministros, só procurar em Instagram, só procurar no Facebook, que a gente consegue fazer aí um grande movimento até dia 28, para que nada mude e para que o Barroso engula a seco tudo o que ele fez, essa humilhação que ele está fazendo com os aposentados e pensionistas do INSS, remarcando para 2 meses para frente a revisão da vida toda. Tenham fé que a vitória é nossa. Só mais um pouquinho de paciência para quem esperou 20 anos
mas um mês não é nada. Você esteve no INSS Explicado, espero que você compartilhe esse vídeo. E eu vou repetir, a gente tem vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS e que seja do seu interesse, aposentado, pensionista e idoso do Brasil. Folha de pagamento, bloqueio, empréstimo consignado, tudo a gente tem aqui e a gente está focando muito na revisão da vida toda, principalmente no apoio aqui, fazendo petições, enfim. Se inscreva no nosso canal que eu garanto que você não vai se arrepender e vai estar sempre bem informado. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.